Paz do Senhor, primícias, tudo bem? Bom, nós pensando com os botões de hoje, iremos falar um pouquinho do capítulo 9 do livro de Provérbios. Livro esse que já vem sendo estudado ao longo desses dias. Lendo esse livro, eu consegui identificar que o tema principal dele é a sabedoria. E muitas pessoas, elas sentem medo de seguir as instruções que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos aconselha. Porque o estilo de vida que a Bíblia nos pede, ele vai desagradar muitos ao nosso redor. Porém, a pessoa que ela busca a sabedoria que vem do céu, ela entende que para ter uma vida que agrade ao Senhor, ela precisa ser sábia. E buscando a sabedoria em qualquer lugar, ela não vai encontrar, porque a sabedoria só consegue aquele que busca a do alto, porque é do céu, é do Senhor que viveremos a verdadeira sabedoria. No capítulo 9, é um contraste do sábio com aquele que tem falta de juízo, com aquele que não aceita a repreensão. E esse capítulo ele nos mostra que a sabedoria, há banquete, a pessoa que ela sabe, ela vive uma vida de alegria, de banquete, de festa. Quando paramos para analisar esse capítulo, vemos que a mensagem que ele nos quer passar é que a diferença entre o sábio e o que tem falta de juízo é que o sábio, ele aceita a correção. Ele tem uma vida que ele está propício a errar, igual qualquer um outro ser humano, porém, por ele ser sábio, ele compreende, ele aceita, ele para, ele analisa, eu errei, ele aceita aquela correção sem se aborrecer. Enquanto o que tem falta de sabedoria, não, ele vira a cara, ele pode até perder amizades por isso, porque ele não aceita uma correção. Ele é o certo e pronto. Lendo o capítulo 9, eu separei dois versículos que me chamam muita atenção em quesito de sabedoria, que é o versículo 9 e o 10, que ele diz assim: dá instrução ao sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina ao homem justo, e ele aumentará em entendimento. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o seu entendimento. E eu fui para o dicionário. O que é temor? E o temor, no dicionário, ele diz que temor é um sentimento profundo de respeito, de obediência. Então, quando ele fala que o temor é o princípio de uma sabedoria, de quem é sábio, ele quer dizer isso, que uma pessoa sábia, ela tem um profundo respeito, uma profunda obediência. E muitas das vezes a gente não quer, né? Nossos pais nos corrigem, nossos líderes, nossos pastores, e a gente meio que fica um pouquinho bravo, porque às vezes o que queremos não tá em ligação com o que eles estão nos ensinando, mas se a gente procurar ser sábio, como a Bíblia nos pede, a gente vai entender, vai aceitar, não vai se chatear. Pode até ficar assim meio, mas era isso que eu queria, mas vai entender. Não, se ele está me falando isso é porque ele é mais de idade do que eu, é porque ele é mais sábio do que eu, e eu tenho que compreender e aceitar. E nesse capítulo, ele fala muito isso, que o insensato, ele não aceita e ele sofre por isso, porque ele tem uma vida que não é regrada como Deus quer, e ele vai sofrer as consequências, porque os nossos atos nos trazem consequências. Quando a gente decide não obedecer ou não aceitar um conselho, a gente está propício a errar mais ainda e a sofrer essas consequências. E Jesus, ele nos fala todos os dias isso, que nós precisamos ser sábios. Sábios nas nossas escolhas, sábios no ouvir, no compreender, no aceitar a correção, no ter entendimento e buscar ouvir o Espírito Santo. Porque quando a gente sente paz, quando as nossas escolhas elas coincidem com a de Jesus, a gente sente paz. A gente sabe que o caminho é o certo. Então a gente sente tranquilidade na escolha, sente tranquilidade ao fazer algo. E quando as nossas vontades não coincidem com a do Senhor, do Espírito Santo, a gente vai sentir uma agonia no coração, a gente vai fazer aquilo e mais à frente a gente vai sofrer pelo aquele ato. Então, que esse capítulo, que esse livro, que esse estudo nos possa trazer entendimento para que possamos ser sábios, sábios nas escolhas, sábios nas decisões, que possamos ser sensíveis a ouvir o Espírito Santo, sensíveis a ouvir um conselho de um pai, de uma mãe, de um líder, de um pastor, e que nossas amizades sejam regradas de sabedoria, que possamos orar e pedir ao Senhor isso. O Senhor nos dá sabedoria, nos dá entendimento, que possamos a cada dia procurar ser sensíveis ao Espírito Santo. Podemos errar? Podemos sim, mas ser sensível a ouvir a correção e a procurar mudar naquilo que o Espírito Santo ele nos pede. Porque um coração sábio, ele alegra e agrada a Deus. E como um tema para este capítulo, eu ouvi muito durante esses dias
que eu recebi o convite para falar do capítulo 9, e eu me deparei com um louvor que se chama Sabedoria, que é da Eliane de Oliveira. E é um louvor que eu tenho ouvido ele muito, e ele, nossa, ele fala muito de sabedoria, muito de uma mulher sábia, uma mulher guiada por Deus, né? Ela relata a história de Joabe, onde ele vai à procura de Seba, um homem perverso, mau, disposto a quê? A vingança. Só que nessa vingança, ele acaba, tipo, criando em seu coração aquela vontade de destruir, inclusive a cidade onde ele se escondeu, que era Israel. E aquela mulher sábia, cheia do Espírito Santo, ela vai de encontro a ele e fala, não precisa destruir Israel. É ele que você quer? Então é ele que eu vou te dar. E ele fala isso, que nos dias atuais, tem gente que é assim também, que está sofrendo porque não consegue ouvir a voz de Deus. Deus, ele não quer vingança. Ele quer que a gente tire Seba da nossa vida, do nosso coração. E o que é um Seba hoje em dia do nosso coração? É aquilo que nos traz sofrimento, que muitas vezes a gente nem percebe. Nossa, tô sofrendo, tô passando por isso, o que será? Mas a gente não para perguntar pro Senhor, Senhor, o que tá acontecendo? O que o Senhor quer de mim com essa luta? E esse louvor, ele fala isso, que temos que cortar o mal pela raiz, temos que ter o discernimento, clamar e perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós, que com certeza Ele quer tirar a Seba da nossa vida, do nosso coração, que possamos ter entendimento e sabedoria para ouvir a voz do Senhor. Fiquem com Deus.